Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado por essa manhã na tua casa. E nós queremos sim, Senhor, aprender de ti, queremos ouvir a tua voz, ouvir o teu Espírito, ouvir a tua palavra, que nos ajuda. Colocamos tudo diante de ti, é no nome de Jesus que o fazemos. Amém e amém. Bom, gente, hoje nós temos uma tarefa bem simples, que vai ser uma roda de conversa, bem roda de conversa. Quando eu coloquei lá no grupo, que postei lá no grupo não, eu postei nas listas, sobre como usar o cenáculo como um instrumento para encaminhar um grupo menor. O que eu queria era mostrar o valor de uma revistinha, que é essa aqui, é o No Cenáculo. Deixa eu ver aqui, é essa aqui. Aqui, No Cenáculo. O No Cenáculo, ele é um devocional diário. Ele é editado em 4 edições anuais, 6 edições anuais, uma por bimestre. Então esse aqui é julho e agosto. E isso aqui nos dá uma ajuda. No caso aqui que a gente vai falar sobre o grupo menor, mas nos dá uma ajuda muito boa para grupos menores, para devocionais diários. E eu começo dizendo o seguinte: todos e todas nós precisamos ter um tempo para fazer a nossa devocional diária. O que é uma devocional? É simplesmente separar um tempo ou para orar, para ler, ou para simplesmente estar paradinho ouvindo o Senhor. Arles, bem, é simples assim. O fato é que com a nossa vida muito corrida, a gente normalmente eu tenho visto, as pessoas não param, nós não paramos, não separamos um tempo para simplesmente ler, orar e estar com Deus. E isso, gente, é uma prática. Eu não vou abrir todos os textos, mas eu só vou dar uma... Se você passar pelo Antigo e Novo Testamento, você vai ver que o parar para estar com Deus era uma tônica de muitas figuras. Por exemplo, Daniel, cativo em Babilônia, ele separava um tempo para Deus. Motivo esse que, segundo lá o relato, ele teve um problema, porque eles alegavam, alguns perseguidores dele alegavam que ele estava buscando a Deus quando devia buscar ou ao rei ou à divindade babilônica. E ele orava. Quando você percebe a lida dos discípulos, já no Novo Testamento, você vê que eles separavam tempo para orar, para estar juntos. Quando você pega a vida de Jesus, ele separava tempo para orar. E não é só isso, gente. Ele separava tempo para ler. Por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 4, você percebe que Jesus, ele separa, ele quando chega na sinagoga, como era de seu costume, tudo bem? Como era de seu costume, ele se levanta, pega um livro do rolo da lei, que está em Isaías, o profeta Isaías, encontra o texto e lê o texto que está replicado lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, tal, Era prática. Hoje nós temos uma dificuldade, até mesmo para nos fixarmos no que foi dito ou pregado no domingo passado. Então, para você puxar pela memória, não precisa me responder. Qual foi o texto do domingo passado? Domingo passado eu não estava aqui, mas eu estava em outra igreja, lá em Cunha, no Jericó.
Quem lembra? Vocês lembram? Aí, tudo bem, domingo retrasado, era o Franklin que pregou aqui. Quem lembra? Ele levou sobre si bênção. Você percebe? Quando a gente para meditar sobre aquilo que foi lido, esse meditar na palavra, ele tem que fazer parte do nosso dia a dia. Porque é alimento para o corpo, eu dou no café da manhã, no almoço, no lanche, na janta, enfim. Alimento para a alma, eu preciso dar todos os dias também. E é nisso que eu quero usar no cenáculo como um modelo. Por quê? No cenáculo, e eu coloquei aí o roteiro, a leitura de segunda-feira, de amanhã. Eu coloquei nas listas de transmissão, mandei para os grupos. Ele tem uma leitura bíblica que você pode estudar, explorar e, enfim, caminhar com ela. Ela tem um testemunho de vida. Ela tem uma oração. Ela tem um pensamento para o dia, para você ficar, em segundo plano com aquilo. E tem um motivo de oração para você orar naquele dia. Simples assim. E eu vou pegar o texto de hoje, que está sugerido, o texto do No Cenáculo. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. O texto diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora conheceis e o tendes visto. Só até aí. E dentro desse texto há aquela fala famosa: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse texto por si só já serviria como um texto para nós meditarmos nesse momento. Aqui, como eu estou falando de grupos menores, e assim, para vocês que estão nos grupos menores, principalmente a Leia aqui, a Rejane ainda não montou o seu, né, Rejane? Acho que ainda não. Nos grupos menores, no cenáculo ele pode ser um motivo, um jeitão para você fazer a aproximação com as pessoas, porque você já começa lendo um texto e aí você vai ter acesso ao texto naquela palavra. Pode ser, por exemplo, que você não tenha vindo no domingo anterior, então você não vai usar o texto que você não viu no domingo anterior, embora ele esteja no YouTube, mas você pode usar o texto do cenáculo. Para isso é importante você ter o cenáculo e ter o texto. Você vai ler o texto como eu li agora, e esse texto, a ênfase dele é essa: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E esse trecho, ele vai trazer essa devocional, ela traz um testemunho de vida que é dado aqui. No caso, foi por um irmão do Oregon, nos Estados Unidos. O nome dele é Robert Terhune, acho que é isso. Deixa eu pegar aqui. E eu vou ler com vocês. Vou ler aqui com vocês. No cenáculo, gente, ao longo da minha vida pessoal, foi um companheiro em muitas horas difíceis, porque
muitas vezes você está precisando de uma resposta, está precisando de uma palavra naquele dia. E quantas vezes no cenáculo ele me trouxe essa palavra naquele dia, palavra que eu precisava. Como isso funciona, gente? Eu não sei. Eu sei que funciona. E muitas vezes a gente simplesmente tem a alegria de ver funcionando, né? No dia 8 de agosto, o testemunho é esse aí, olha. Uma das coisas que sempre me intrigaram, isso é a fala do Robert, sobre minha esposa, é seu amor por mapas de estrada. Ela aprendeu a lê-los quando era menina, tornou-se a navegadora de sua família e continua a ser para nós. Embora muitas vezes usemos um GPS agora, ela ainda prefere um mapa de papel para que ela possa ver todo o curso da nossa jornada. Nossa vida é como uma viagem de muitas maneiras. Há um começo e um fim, e como nós chegamos entre esses destinos é importante. Não quero desperdiçar minha vida me perdendo no caminho e potencialmente desperdiçando o precioso tempo que tenho na terra. As palavras de Jesus em João 14:6 me lembram de como Deus me ama o suficiente para me proteger, me fornecer um mapa para a vida. Jesus me convida para um relacionamento, mas mais do que isso, as palavras e ensinamentos de Jesus me mostram o caminho a seguir. Eles me ajudam a viver uma vida que se transforma por meio de uma relação com meu Criador, que me ama e me convida para a vida eterna. Então passei a ver a vida como uma emocionante viagem com Jesus, como meu guia e força, ajudando-me dia após dia. Vejam, aqui o testemunho ilumina a passagem, o texto. E a partir daquele texto e desse testemunho é que a gente poderia explorar esse encontro com um grupo menor. Por exemplo, eu vou aqui perguntar para as que estão aqui. Quando a gente fala de caminho e a partir desse testemunho dele, ele fala, olha, tempo precioso na terra, caminho aqui na terra, vida, enfim, o que é que vem à mente de vocês? O que brota aí nessa caixa de pensamento? Interessante que aqui aqui do templo veio a questão da ansiedade por conta, eu penso que das interrogações do caminho, né? Todos os dias eu não sei o que vai acontecer. E aí dá. E a outra lembrança é o caminho como um legado, como as pessoas me veem e te veem no dia a dia, né? O que eu vou levar de memória disso tudo, né? Como as pessoas vão lembrar de mim e de você. Eu me recordo, quando olhando um texto como esse, de uma experiência, aí é minha, bem minha mesmo, todas as vezes que eu me perco no trânsito, porque apesar dos Google da vida, muitas vezes a gente é meio teimoso, porque acha que conhece o caminho e se perde. Vejam, cada uma de vocês e cada uma de vocês aqui, aliás, deixa eu perguntar para vocês que estão no digital aqui no Google Meet, o que te lembra quando a gente fala sobre caminho, verdade e vida a partir desse testemunho do Robert lá dos Estados Unidos, da esposa dele que é o GPS e ele falando do caminho? O que lembra? O que vem à memória de vocês? Podem falar se vocês quiserem. Eu vendo aqui o último parágrafo da meditação, me vem aqui, me salta aos olhos aqui a palavra relacionamento, né? Jesus me convida para um relacionamento, quer dizer, o caminho, como já
Bacana, Leia. Vejam, gente, que a partir de um texto, a partir de um testemunho, a partir do que o texto e o testemunho fizeram brotar em nós, né? Isso reverberou na gente e a gente correspondeu com alguma memória, alguma lembrança nossa, como isso começa a enriquecer a conversa. E a partir daí, dessa conversa, vem coisas que eventualmente estão relacionadas com aquilo que o texto ou o testemunho disse, mas eventualmente não estão. Então, por exemplo, eu vou usar o exemplo bacana aqui sobre a ansiedade. A rigor, caminho tem a ver com ansiedade? No duro, aparentemente não. E aí, gente, quando a gente fala disso, caminho, ansiedade, o que eu vejo, isso aí eu, Marco, vejo. Quando eu estou no caminho, eu não sei o que me reserva a próxima curva ou a próxima esquina. Eu não sei. E aí o fato de nós não sabermos gera em nós um senso de impotência, de fragilidade, tipo, e agora? Como vai ser? Essa questão do como vai ser e agora eu não sei e tal, e essa impotência, essa fragilidade, gente, é aqui que eu penso, é a grande chave desse roteiro de hoje aqui, do dia da segunda-feira, da nossa dependência de Deus. Aí pare para pensar comigo, voltando à ideia de como usaram o cenáculo como um instrumento, uma estratégia para grupos menores. Você está lá no grupo menor, usou o texto de João 14, leu o testemunho, viu a ênfase, vieram as falas. Dá ou não dá para você usar isso, aproveitar isso e fazer uma grande roda de conversa no grupo menor para falar sobre, olha, já que eu estou em ansiedade, eu preciso me lançar no Senhor. Por quê? Inclusive há o trecho que fala, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. E a ansiedade hoje, para o nosso mundo atual, é uma grande mazela, porque quem você conhece, ou aliás, quem você não conhece, que de repente toma lá alguma coisinha para dormir, o Rivotrilzinho para poder dar um remedinho para dar aquela aliviada. Gente, e assim, isso não é simplesmente, porque o cara está ansioso, toma Rivotril, ele é fraco. Não é isso. A gente sabe que há muita interferência bioquímica a partir do que a gente come, a partir do nosso estilo de vida, enfim. Tudo isso, num todo, monta um cenário bastante sombrio. E aí, é claro, as pessoas precisam se achegar a alguém que é muito maior que todos nós para nos alimentar. Por isso que no começo eu disse, eu e você, todos nós, precisamos fazer como os pais apostólicos, como a igreja primitiva, como as grandes figuras do Antigo Testamento. Precisamos separar um tempo do nosso dia para orar, para ler, enfim, para estar com o Senhor e, por que não dizer, para estar com a gente mesmo. Porque se a gente não parar, essa semana eu vi um negócio tão bacana, que eu fiquei assim, é mesmo, faz sentido. Uma psicanalista, né, da família e tal, ela disse assim, que existe um exercício é como se fosse um remedinho, que ela receita para alguns pacientes. Qual é o exercício? Quando a pessoa está com, enfim, simplesmente ficar perto de 5 minutos. Sim, a Daísa está me lembrando aqui que ela estava no papo. Principalmente em casos de baixa autoestima. Para a pessoa ficar perto de 5 minutos, olhando nos olhos dela mesma, no espelho. Aí olho fechado primeiro, respirar fundo.
Ah, daí você está me lembrando aqui o exercício, porque ela... Aí depois ficar olhando nos olhos no espelho, e aí para a pessoa se descobrir. Daí você está me lembrando aqui, eu tenho que dar o detalhe do exercício. A pessoa, ela vai se postar, a pessoa se posta à frente do espelho, fecha os olhos, respira e abre os olhos, olhando nos olhos dela no espelho, durante perto de 5 minutos, porque isso vai acabar, segundo a profissional, vai startar muitas memórias e muitas lembranças que precisam eventualmente ser curadas, porque podem ter sido a origem daquela baixa autoestima. Eu achei isso interessante, por quê? Porque é um período que praticamente você fica sozinho com você mesmo. E hoje a gente mal tem tempo de dar tempo para o outro, que dirá a gente parar para dar tempo para a gente. Então isso é uma questão muito séria que nos grupos menores eventualmente pode brotar. Então o que eu estou... e tem uma outra que eu também aprendi, que é a questão que eu aprendi de novo via da Isa, viu? Da Isa tem sido a mestra. Ela falou sobre 40 segundos, olhando 45 segundos, olhando nos olhos do teu cônjuge. E aí ela aprendeu um exercício também, numa palestra que ela estava participando, sobre o olhar nos olhos do outro, principalmente com relação ao cônjuge e tudo mais, mas olhar nos olhos dos outros. E a fala da profissional lá ia no seguinte sentido: se você não olha nos olhos dos outros enquanto você fala, provavelmente você não gera nenhuma conexão. E se você, com o teu cônjuge, você não consegue ficar 40 ou 45 segundos olhando para os olhos dele, você precisa talvez rever alguma coisa, porque se você não consegue olhar, enfim... Se você não consegue olhar o que ela estava falando, ela é uma pessoa de trabalho, mas tudo bem, porque se você não consegue ficar 45 segundos olhando nos olhos dos seus colegas, dos seus companheiros, você não consegue estabelecer um relacionamento. Estabelecer uma conexão, um relacionamento. Eu achei interessante isso, porque para nós, gente, que lidamos das nossas agendas alucinadas, das nossas agendas insanas, nós esquecemos do tempo de parada. Por isso que, mais uma vez, o grupo menor, o grupo pequeno, ao longo da semana, ele acaba sendo eu vou colocar aqui, uma ferramenta terapêutica, para que a gente consiga trabalhar algumas coisas que nós não conseguimos via púlpito, via escola dominical ou em algum outro lugar. A gente simplesmente para partilhar com os irmãos e com as irmãs. Nesses anos de vivência de grupos pequenos, muitas vezes a gente tinha gente que estava no grupo e na hora da fala a pessoa não falava, não, eu passo, e assim foi. A pessoa só ia realmente falar, gente, encontros depois, porque ela não é o lance de conseguir estabelecer conexão. Então, o cenáculo, ele nos ajuda nessa tarefa. Então, a gente consegue ler um texto, a gente consegue ouvir um testemunho de alguém, e isso acaba sendo uma espécie de norteador daquela roda de conversa. E a partir do que as pessoas trouxerem da roda de conversa, essa conversa ela vai ficar cada vez mais enriquecedora. Pode falar, Leia. Na mensagem de quarta-feira, todas as quartas-feiras, o nosso cenáculo traz um roteiro na outra página para a discussão no pequeno grupo. Já para quem quer começar e ainda não, pode ser qualquer mensagem, mas na quarta-feira ele já vem na página atrás da mensagem um roteiro para discussão no pequeno grupo. Isso mesmo. Quando você assinar no cenáculo, gente, vocês vão ver que
toda quarta tem esse roteirinho, sim, é verdade. E pode assinar pelo correio, viu? Eu assino e chega na minha casa todo bimestre certinho. Aliás, o do próximo bimestre já chegou. Pode assinar diretamente lá na editora, né? Por e-mail, paga e vem. Porque a gente não tem mais, depois da pandemia, a gente acabou ficando sem agente na igreja, né? E muita gente deixou de assinar por isso, mas não precisa. E daí, gente, a partir da roda de conversa, a gente entraria na oração. No cenáculo, ele já traz uma oração feita pelo escritor do testemunho. E isso facilita para quem for trabalhar com gente que não é de igreja, de denominação nenhuma, nunca teve vivência. Você simplesmente ora, lendo a oração. E parece que não, mas existem muitas pessoas que não conseguem orar espontaneamente em grupo. Não consegue. Você pede para ela orar, ou ela tem vergonha, enfim, aí são N situações. Mas aqui isso ajuda na hora justamente da oração, porque já é uma forma de você ir destravando, né? Isso é muito bacana. E aqui depois, se você estiver num pequeno grupo e você for o líder do pequeno grupo, a líder do pequeno grupo, e conseguir orar pela pessoa, você vai orar por aqueles pontos que foram levantados naquela roda de conversa. Gente, isso é profundamente, eu diria, pedagógico e também terapêutico, porque externar é uma maneira da gente começar o processo de cura. Mais uma vez, por isso que os grupos pequenos têm que ser pequenos. Não adianta você fazer um grupão de 15 pessoas, não. O grupo pequeno tem que ser pequeno, e a gente bate muito nisso. Grupos de estourando 7 pessoas. Passou disso, aquele grupo tem que multiplicar, você tem que abrir um novo grupo, porque facilita na hora da conversa, né? Você que é mais intimista, você não vai querer abrir sua vida para 15, 20 pessoas. Para quê? Não. E olhe lá se eu vou abrir a minha vida para 3, 5 ou 7. Olhe lá. Por isso que o grupo pequeno, ele realmente tem que ser pequeno. A oração ela vai servir para isso. E depois existe ainda um motivo de oração, que aqui no caso é oremos por aqueles que se sentem perdidos. Durante o dia, parando, lembrando, naqueles intervalinhos, fale com Deus. Seja no trânsito, seja na hora da refeição, seja na hora do banheiro, porque tomando banho ou fazendo o número 1, número 2, sempre há tempo para você pensar e é um tempo que você vai orar para o Senhor, né? Mas eu estou no trono, no número 1, número 2, posso falar com Deus? Pode. Ele conhecia você, como diz o salmista, desde lá do ventre, entretecido ainda estava sendo, ele já sabia você, como você era e tudo mais. A palavra diz, o salmista diz que mal a palavra vem à boca, o Senhor já conhece tudo. Então, todos os lugares são lugares ótimos para nós orarmos. E aí esse motivo de oração é um motivo de oração que tem que ser lembrado durante aquele dia. Ainda há um pensamento para o dia, que é a ideia do ruminar, do meditar, do mastigar, que ele fala: quando olho para Jesus, eu tenho um roteiro para a vida. É muito legal esse pensamento, porque você pensa, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus é o caminho, Jesus é o caminho. É muito legal, porque a Deia até lembrou aqui, a Deia falou que realmente o movimento de Jesus era um movimento conhecido como, esse movimento dos discípulos, depois da ascensão de Jesus, era o movimento daqueles do caminho. E é muito legal, gente, que eu não sei se você sabe, mas a palavra caminho, ela é traduzida por caminho,
mas ela deveria ser traduzida por uma palavra feminina, que seria rodovia. Porque aqui eu sou o caminho, a verdade e a vida, seria egoimi rodós. A expressão no original, ela é feminina, e não, eu tenho que até olhar lá se seria se fosse o rodós seria masculino, se fosse rodós é feminino, mas a tradução para a língua portuguesa é feminina, e a gente não traduz isso como rodovia. Eu sou a rodovia, aí, poxa, Jesus, uma palavra feminina, esquisito, né? Assim como aquela expressão, quando no princípio era o verbo, né? E o verbo ali, a expressão é hologos, a tradução seria, no princípio era a palavra, para nossa, só que lá no original, lá, o hologos é uma expressão masculina, então eles preferiram não traduzir por a palavra, porque é feminina, e manter a expressão feminina. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui para confirmar com vocês. Mas olha, gente, eu estou falando isso porque essa expressão rodós, ela aparece subentendida no Novo Testamento inúmeras vezes, como caminho. Tanto que quando o movimento de Jesus era considerado como a seita do caminho, era por conta disso, era a seita do pessoal da rodovia, se fosse ao pé da letra. Eu acho, a gente conhecendo rodovia como uma rodovia, como nós conhecemos, não é igual a um caminho. Um caminho, ele talvez possa ser mais tortuoso, mais difícil e tal. A rodovia, ela é mais clara, é mais larga, é mais iluminada. Fala, Frank. Eu me vi agora, mano. Nunca tinha ouvido essa análise aí. O caminho, você pode caminhar, você vai caminhando, é um caminho, você não sabe onde você vai chegar. Mas a rodovia não. A rodovia, ela tem um começo, ela tem um fim, ela tem um destino. É interessante isso, né? É verdade. E vocês vejam, eu aqui estou fazendo esse exercício, um exercício livre, como se uma roda de conversa fosse, e de fato é uma roda de conversa. Vocês percebem como muitas coisas elas emergem dessas conversas? E como a nossa fé ela pode ser iluminada pela prosa com as pessoas? Olha, gente, em certa medida, conversar, falar, cura. Por isso que é gostoso conversar. É bom prosear. E se for aí, bom, Sheila, desculpa, eu estou aqui no interior, mas se for à beira do fogão a lenha, melhor. Porque é gostoso conversar, é muito gostoso conversar. Deixa eu só checar aqui o versículo. Eu estou percebendo interessante que ele fala no texto também sobre duas formas de caminho, né? Seria o GPS e o mapa, né? Você pode escolher qualquer um deles. Um pode ser errado, o outro não. Como o GPS leva às vezes para lugares errados. É verdade. A Rosane está dizendo aqui, e é fato, o Waze, às vezes, o GPS pode nos levar a caminhos equivocados. Se for aí no Rio de Janeiro, por exemplo, o Waze pode me levar para dentro de uma favela, né? E aí eu posso passar algum tipo de dificuldade, de constrangimento. Rodós, a palavra é feminina, né? E é curioso como o tradutor preferiu fazer a tradução para uma palavra masculina. Olha, isso aqui, aí, é roda de conversa, tá, gente? Me levaria a uma outra, aqui é elucubração, tá, gente? Eu estou aqui, né, dando uma viajada. Mas a rodovia é feminina e o caminho é masculino. Eu poderia explorar num tempo em que o papel das mulheres muitas vezes é subjugado a um segundo, terceiro plano,
eu poderia explorar a seguinte reflexão: a rodovia, que é um caminho feminino, me leva a um lugar que eu sei onde eu vou chegar, é uma condução segura. Eu poderia até usar essa expressão dizendo o seguinte: nossas mães, nossas avós, nossas tias, nossas madrinhas, nossas pastoras, nossas mulheres que nos carregam para os lugares seguros, nossas mães nos carregam para lugares seguros, elas são, de certa maneira, uma expressão de Deus em Jesus, por que não dizer, porque Jesus ele era a rodovia, para nos levar a caminhos seguros. E aí eu posso, de certa maneira, explorar o empoderamento feminino numa sociedade que é extremamente machista, sexista, patriarcal, etc, etc, etc. Numa roda de conversa, quando a gente começa a lidar com essas questões, dependendo do lugar onde a gente esteja, a gente pode começar a tocar em assuntos até um pouco mais espinhosos. Eu fico imaginando lá São Luís do Paraitinga a gente mexer sobre empoderamento feminino. É tenso. Eu tenho dificuldade com isso aí, não. Eu também não. Sim. O uso do no cenáculo, ele acaba sendo bastante pedagógico, né, didático, por isso. Você tem um texto, você tem um testemunho, você tem uma oração. O texto e o testemunho, eles são uma espécie de norteador da roda de conversa. A partir da roda de conversa, você pode usar na oração e você vai ter alguma coisa para você meditar ao longo daquele dia. Então, no cenáculo, e aqui eu já estou caminhando para o encerramento, gente, por conta do tempo. O no cenáculo, ele é um material, vou colocar assim, bem nosso. Todos nós, todo membro da igreja metodista deveria assinar o no cenáculo. Todo mundo devia assinar o no cenáculo. Se não apenas para uso pessoal, até mesmo como instrumento, estratégia de evangelização. Por quê? O vencido, agora vai passar julho e agosto, mas teve o dia maio e junho. O de maio e junho, você não precisa ficar com ele em casa. Esquece ele num banco de rodoviária, num balcão de loja. E alguém vai pegar para ler. E esse contato vai ser importante para aquela pessoa. Apesar do mundo de informações que nós temos, gente, poucas pessoas sabem. Aliás, muitas pessoas não sabem quem é Jesus. Não conhecem a figura de Jesus. Não voltará para mim vazio. Exatamente. O Frank está me lembrando aqui um trecho, quando Jesus falando da palavra, né, a palavra lançada, né, ela não volta para si, vazia, ela sai e ela volta. Então, é um excepcional instrumento de uso pessoal e de evangelismo. Tá bom? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa manhã na tua casa, nesse lugar aqui, e também pelas irmãs, Senhor, que estão compartilhando aqui via Google Meet. Pai, nós queremos que o Senhor seja, sim, para nós, essa rodovia, esse caminho, e que cheguemos, Senhor, naquele dia, dizendo: Senhor, foi o que pudemos fazer, nós esperamos entrar no Teu reino, no Teu regaço. Pai, sê com a gente, nos ajuda na caminhada, e nos grupos menores, nos grupos pequenos, onde nós estivermos, que sejamos bênçãos na vida de muitos, de muitas, e que o no cenáculo, Senhor, possa ser esse instrumento pedagógico, terapêutico, para a Tua missão aqui.
É em nome de Jesus que nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém.